Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Boa noite, Guarulhos. Estamos aqui mais uma vez trazendo muita informação e muita discussão sobre a cidade de Guarulhos. Hoje teremos aqui o vereador Guti, do Partido Verde, e também o presidente das associações de autoescola aqui da cidade de Guarulhos. Trazemos duas matérias que eu peço para você ver com muita atenção. A primeira é o lançamento da pré-candidatura do sindicalista Pereira à Prefeitura de Guarulhos e também a inauguração de uma escola ali na região Taboão, a primeira fase do CEL Taboão, que homenageia uma irmã que foi muito importante naquela região, a irmã Ofélia. São duas matérias muito interessantes e eu peço para você ver essas matérias com muito carinho. Bom, nosso primeiro convidado é o senhor Emerson Cavadas. Emerson Cavadas, que é formado em Engenharia de Produção pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI. Trabalhou em empresas multinacionais como Camis do Brasil, Ford e Skol, atuando paralelamente em escolas e cursos preparatórios como professor de matemática, física e também informática. Há mais de 10 anos vem colocando toda a sua experiência profissional nos negócios da família, que já estão no mercado há 50 anos. Isso na prestação de serviços junto ao Detran, como autoescola, despachante e cursos teóricos de formação de condutores. Atualmente está há um ano como presidente da Associação das Autoescolas de Guarulhos, onde vem desenvolvendo um trabalho cheio com novas ideias para esse setor. Cavadas também foi eleito delegado regional, isso da categoria de São Paulo. Então a pessoa... E Emerson Cavadas, para você que ele nasceu aqui na Santa Casa de Guarulhos, ali na Rua José Maurício, guarulhense da nata, e o pessoal mais antigo ali da região central deve conhecer o Emerson, sim. Boa noite, Emerson Cavadas. Boa noite, Roberto. Primeiro eu quero agradecer o convite para a gente estar aqui hoje, essa noite, debatendo esses assuntos importantes para a nossa cidade e até mesmo com uma informação para o público, para ele poder entender como é que funciona toda essa parte de autoescola, e toda essa parte de Detran, como é que pode ser esclarecido algumas dúvidas aqui com a gente hoje. Olha, informações importantes aqui, inclusive o Thiago Albuquerque já passa uma pergunta aqui. Mas vamos anotar também que estão nos acompanhando aqui via Facebook, via internet e também via TV Cantareira. Nós temos aqui o Mário Fonseca, que está no canal 12 aí nos acompanhando, o Jackson Salles, o Valdir Quintino vendo pela internet. Me diz o seguinte, Emerson, qual é o tamanho da categoria hoje das autoescolas? Hoje nós estamos em 100, vamos chamar de Centro de Formação de Condutores, que esse é o nome atual de uma autoescola, né? Então hoje nós estamos aí em 100 autoescolas, entre parte teórica e a parte prática, até mesmo porque houve uma determinação desde 2000, que nós tivemos essa divisão. Então, ficou autoescola teórica, que é a parte que só dá aulas teóricas, né, aquele curso do CFC, e tem a parte prática, que é a autoescola, que era como a gente conhecia, que era aquela onde a gente fazia as aulas de volante, etc. Somando tudo aí, nós vamos estar aproximadamente em 100 autoescolas. Fora isso, ainda temos aí aproximadamente 50 despachantes, entre 40 psicotécnicos e uns 20 médicos, mais ou menos, aqui em Guarulhos. Todos associados nesse grupo, nessa associação de... Exatamente, Não assim direto aqui em despachante, eles até têm uma associação dos despachantes. Mas no final a gente acaba representando todos eles, porque dependendo do assunto, às vezes é um assunto específico para despachante, aí eles têm a discussão entre eles. Quando é assunto comum, a gente acaba fazendo essa frente aí para eles, né? Quais são os maiores problemas enfrentados por essa categoria, Emerson? Hoje nós estamos passando por um momento de transição. Alguns já devem ter ouvido falar que o Detran mudou de secretaria. Então, o que é um Detran mudar de secretaria? Porque até então, quem tomava conta do Detran, não só aqui em Guarulhos, mas no estado de São Paulo todinho, era uma polícia, era a Secretaria de Segurança Pública que fazia essa gestão do próprio Detran. Com a entrada do Alckmin agora, o ano passado, aliás, foi um dos primeiros atos do governador. Primeiro ato dele, que foi em dia 19 de janeiro, mais ou menos, facilmente, que tinha 20 dias de governo,
primeiro ato dele, ele transferiu todos os poderes do Detran, a própria gestão do Detran, ele passou para a Secretaria de Gestão, criando todo um novo organograma do Detran, onde todos os funcionários, diretorias serão totalmente administrativos e não terão mais polícia nesses setores. Uhum. Inclusive, já tem algumas Ciretrans que já estão nesse modelo. Guarulhos será a próxima cidade, até mesmo pelo tamanho, pela representatividade que ela tem hoje no estado. Então, a próxima cidade será Guarulhos, em que a Ciretran, todos os policiais que são envolvidos hoje, porque hoje o diretor de uma Ciretran é um delegado. Então, vai ser passado por um administrativo, ou seja, um gestor que vai vir administrar isso, e todos os outros funcionários que são da Secretaria de Segurança estarão passando para a parte administrativa. Bom, em Guarulhos nós temos um problema grave, né? Que é o local onde é emplacado, que é ali no Parque Secap, deu muita dor de cabeça. Também o prédio do Ciretran de Guarulhos é muito acanhado, né? Como é que a associação vê isso? Inclusive isso aí já fazemos gestão nisso, já faz muito tempo, com relação a, vou dar um exemplo aqui que a gente tem e que a gente enfrenta lá todos os dias. Se um deficiente, porque hoje um deficiente ele pode dirigir um veículo, né? Ele passa no médico, ele passa por uma série de coisas e ele vai ter um carro adaptado onde ele pode dirigir um veículo. E a Ciretran de Guarulhos hoje é muito complicado atender um deficiente, porque você tem a parte do térreo, mas a parte do térreo é específica para documentação. Toda a parte de habilitação, tudo são nos pisos superiores. Então, quando vai um deficiente lá, tanto é que já há esse praxe, quando há um deficiente, tem que chamar a pessoa encarregada do qual é o tipo de serviço que a pessoa precisa, e a pessoa é atendida lá embaixo. Então, há todo um deslocamento aí para se fazer o atendimento de um deficiente na Ciretran. E até mesmo é um local pequeno para se atender uma cidade como Guarulhos. Vamos só colocar alguns números que são até bem interessantes. Guarulhos hoje, para emissão de habilitação, ela só perde para a capital São Paulo. Ela é a maior cidade em emissão de habilitação. Então é um volume muito grande. E ela só perde para a capital se somar as 4 regiões, porque a capital também de São Paulo, eles dividiram ela em 4, então é norte, sul, leste e oeste. Se somar as 4 regiões, aí sim ela fica maior do que Guarulhos. Caso contrário, Guarulhos ficaria em primeiro. Então é uma cidade que tem um volume muito grande. E não só a parte de habilitação, mas também a própria parte de despachante, a parte de lacração, que está hoje lá no Secap, até mesmo por uma série de obras que acabaram se fazendo, onde está fazendo terminal novo, acabou reduzindo o espaço lá, acabou ficando um pouquinho apertado lá, mas ainda continua lá. Já fizemos algumas gestões com relação a local, e com relação ao local da Ciretran, tudo indica, as últimas conversas que tivemos, reuniões, etc., que a Ciretran está de mudança para dentro do poupa-tempo. Até mesmo por essa determinação do governador de fazer parte da gestão, tudo. Então, a gestão será feita dentro do poupa-tempo. Então, hoje no poupa-tempo ele já faz um serviço de Detran lá dentro, mas na verdade ele seria remodulado e seria totalmente feito lá dentro. Ou seja, a Ciretran, essa da Luiz Facini que a gente conhece, ela não existiria mais. É até mais fácil para o pessoal que tem uma deficiência física. Bom, o Tiago Albuquerque, ele faz uma pergunta assim, muito clássica. Sim. Ainda existe quebra, essa questão do quebra? Como é que a associação vê essa questão de ter que pagar ou alguém pedir? Como é que a associação orienta, por exemplo, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, Tiago Albuquerque? Sim. Então, Tiago, vamos dar um parecer bem clássico para você. O que acontece? Essa questão de quebra, que tem, que não tem, veja o que acontece. Assim como você tem advogados mal intencionados, você tem médicos mal intencionados, você tem em todos os ramos, você tem pessoas mal intencionadas. E a própria autoescola, a associação, ou as pessoas envolvidas nessa classe, nós não podemos garantir 100% que são pessoas boas. Então, quando tem alguma coisa desse tipo,
quando se tem alguma coisa que você não concorda com aquilo, o que a gente orienta? Que você procure a Ciretran ou procure o proprietário da autoescola, porque nem sempre você é atendido pelo proprietário. Às vezes é um funcionário, às vezes é uma pessoa que não está envolvida nesse processo. Então, o que a gente pede? Ou o proprietário da autoescola, ou se for o caso, procure a Ciretran, porque, queira ou não, a Ciretran é uma delegacia. Sim. A Ciretran é uma delegacia. E ela tem todos os poderes para poder verificar, para poder analisar, para poder punir, para poder fazer o que quer que seja. Tá perfeito. Emerson, eu queria... você nasceu na cidade de Guarulhos, você, como você mesmo nos informou aqui, nasceu ali na José Maurício, que hoje é o Hospital da Criança, e foi o hospital, né, que era uma maternidade, era tudo ali. Como é que você vê esse crescimento vertiginoso da cidade de Guarulhos, inclusive na questão de carros, né? Existe uma solução para isso, um rodízio? Como é que você vê essa questão? Roberto, eu, até mesmo pela própria formação, né, eu sou E você conhece bem a cidade, né? Você foi criado aqui e, pelo que eu saiba, você nunca mudou daqui, né? Não, pelo contrário, eu nasci em Guarulhos, continuo em Guarulhos, trabalho em Guarulhos. Na época, só não me formei em Guarulhos, porque quando eu quis me formar pelo meu ramo, eu não tinha nenhuma faculdade aqui em Guarulhos na época. Agora que tem essa quantidade já de cursos para a gente fazer. Mas, enfim, com relação ao trânsito em Guarulhos, eu me preocupo um pouco isso aí, Roberto, porque o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, São Bernardo do Campo. São Bernardo é cruel, ela é cruzada pela, Avenida Anchieta. Se você andar pela Avenida Anchieta e você vai cruzar São Bernardo, você vai perceber que a cada 1, 2, 3 quilômetros tem uma saída de São Bernardo para acesso à Anchieta. Ou seja, você consegue sair da cidade por vários caminhos. O que a gente percebe em Guarulhos é o quê? Que às vezes a gente demora mais para sair de Guarulhos do que para chegar no nosso destino. Mas a gente não pode culpar a pessoa que está lá hoje. Isso é um processo que vem vindo há anos. Não podemos deixar uma coisa assim, tem que ter um planejamento. Vamos colocar, por exemplo, o anel viário. O anel viário foi criado há mais de 30 anos atrás. Você deve se lembrar disso. E quando foi feito o anel viário, era como se falavam que na época ligava a nada a lugar nenhum. E é verdade, era um visionário, que isso não devia ser feito. Se nós não tivéssemos o anel viário hoje, a cidade não andava. Então são coisas que têm que ser feitas, que têm que ser aplicadas, para o futuro, não é para hoje. Vamos pegar um outro exemplo. Guarulhos não tem um viaduto. Não tem nenhum viaduto. Tudo se resolve com farol de 3 fases. Olha, ultimamente não tem resolvido esse semáforo de 3 fases, infelizmente. Mas olha só, o tempo voou, infelizmente já acabou o nosso tempo aqui, eu queria te agradecer. Essa questão do transporte, já temos discutido muito nos últimos tempos, eu gostaria que você voltasse e falasse um pouco mais nessa questão do transporte. Obrigado, Emerson, e se você tiver mais alguma coisa para finalizar? Roberto, só queria agradecer o convite mais uma vez. Foi como eu disse, que nós teríamos assuntos aqui para vários programas, mas de qualquer forma, fica o agradecimento e, lógico, colocar à disposição a associação, colocar o e-mail da associação, que é aceg, né, acegguarulhos.com.br, que lá você pode ter todas as informações das autoescolas credenciadas em Guarulhos, críticas, sugestões. Tem o e-mail da associação, o telefone, e a gente vai estar atendendo a todos lá. Ou procurar a própria autoescola que a pessoa estiver fazendo, que a gente também está em contato com todos. Tá certo. Olha, você também pode participar através do telefone 24510085. Você liga para cá e a gente passa a pergunta. Depois, no segundo bloco, vamos ter aqui o vereador Guti. Se você quiser fazer alguma pergunta para ele, pode passar por e-mail, pode passar Facebook e também pode passar por esse telefone, 24510085. Agora eu vou chamar uma matéria que eu fiz no último sábado, que foi a pré-candidatura, ao lançamento da pré-candidatura do Pereira, sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a prefeito de Guarulhos. Vamos ver essa matéria.
O programa Tribuna Livre vem acompanhar o lançamento oficial da candidatura do sindicalista Pereira, candidatura a prefeito da cidade de Guarulhos. Vamos entrar e conversar com os participantes dessa grande festa do PDT. Armando, o que significa esse lançamento oficial da pré-candidatura do Pereira à prefeitura? Isso foi uma decisão da estadual, que cidade onde tem mais de 200 mil habitantes, o PDT, tendo seu quadro completo, teria que lançar candidato a prefeito. E graças a Deus de Guarulhos, depois de muito tempo, o PDT hoje tem um grupo que atende todos os segmentos dentro do seu partido, e foi tirado na última reunião que teríamos que lançar um candidato à prefeitura, um pré-candidato. E nessa reunião ficou decidido que o nome do Pereira, então, e foi unânime dentro do partido. Então hoje estaremos lançando para Guarulhos mais uma opção, esse debate bom para a nossa cidade, o Pereira, candidato nosso do PDT a pré-prefeito. Agora passamos a conversar com um dos políticos mais experientes aqui da cidade de Guarulhos, dono de 6 mandatos como vereador, conseguiu a sua primeira cadeira em 1976. Estamos falando de Edson Davi, que é uma pessoa ligada ao esporte e agora está no PDT. Como é que você define essa nova fase, assim, inclusive com o lançamento oficial da pré-candidatura do Pereira a prefeito? Como é que a Guarulhos está nesse momento? Está precisando de renovação? Está precisando de experiência? Como é que você vê isso, Davi? Os ouvintes da Cantareira, nossos cumprimentos. Eu fico muito contente de ter o Pereira como candidato, né? Você vê um partido forte, 6 ex-vereadores, uma bancada de mulheres muito grande, boas de voto também, né? E você sabe, hoje se você tem um candidato próprio, fica mais fácil de você levar para o eleitor. Ainda mais o Pereira, né, que a gente conhece o trabalho dele no Sindicato dos Metalúrgicos. Você vê que com uma verba pouca, ele fez praticamente uma cidade lá no sindicato. Ele fez um parque esportivo sensacional, fez um parque aquático muito bom, fez um clube próximo aí de Bragança Paulista, né, para o associado, uma colônia de férias muito boa, né? Isso com poucos recursos, ainda mais que o mais de 3 bilhões na mão, que a gente sabe que é o orçamento da cidade, né? Estamos ao lado da presidente do Sindicato dos Frentistas de Guarulhos e região, Thelma Cardia. Thelma, o que significa o lançamento oficial da candidatura do Pereira à Prefeitura de Guarulhos? Primeiramente, bom dia a todos, né? O que significa? Para nós, significa renovação. E eu falo assim que nós estamos em tempos de renovar. E eu acho que é sangue novo, experiências novas, principalmente experiências que ele tem adquirido durante esses anos na cidade de Guarulhos. Experiências que nós temos juntamente com o Pereira, do movimento sindical, dos trabalhadores, as dificuldades de transporte dos trabalhadores, as dificuldades de emprego dos trabalhadores, as dificuldades dos encargos altíssimos nessa cidade. Então o Pereira ele vem com uma cara nova, uma cara de renovação. A força e também a amizade do Pereira. Estamos aqui ao lado de 3 importantes lideranças sindicais da cidade de Guarulhos. Estamos aqui conversando com o presidente do STAP, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, o Jair. No centro aqui, nós estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Químicos, que é o Toninho Silvan. E aqui no canto esquerdo nós estamos conversando com o Baré, que é o presidente do Sindicato da Alimentação. Primeiramente vamos conversar com o Jair. Jair veio prestigiar a festa do Pereira aí. É importante, isso mostra a evolução dos trabalhadores no movimento político do Brasil. Com certeza, acho que é uma candidatura que surgiu aí, né, no seio da sociedade guarulhense, e eu como pedetista, né, já sou do partido, eu não poderia deixar de vir aqui hoje prestigiar e dar total apoio a essa candidatura. Silvan, essa candidatura do Pereira significa realmente que o trabalhador começa a se movimentar politicamente? Isso é a base do sindicato que acaba formando também lideranças políticas? Sem dúvida, eu acho que não é o fato de começar, é de dar continuidade.
precisamos registrar que há algum tempo vários dirigentes sindicais têm concorrido a vagas no legislativo dessa cidade, tanto municipal quanto a nível de estado. O próprio companheiro Pereira já foi candidato a deputado estadual em 2008, teve uma boa votação. Tivemos no passado o próprio diretor nosso do Sindicato dos Químicos, Reginaldo Sena, também foi candidato a deputado estadual. Temos aí candidatos, pré-candidatos a vereadores diversos. Tem o Nelson dos Químicos, Toninho Messias, tem o outro companheiro nosso do PDT, também dos metalúrgicos, Heleno, tem a Thelma dos frentistas e outros que vão surgir, sem dúvida nenhuma. Então, nada mais justo do que os dirigentes sindicais também pleitearem uma representação formal no legislativo. E neste momento estamos inovando, porque o Pereira, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, se lança numa condição de pré-candidato a prefeito da cidade pelo PDT. Bom, e agora, finalmente, vamos conversar com o Baré. Baré, que é o presidente do Sindicato da Alimentação. Baré, é uma evolução do trabalhador essa discussão? É importante que um trabalhador chegue à prefeitura, por quê? Claro, a importância dos trabalhadores chegar não só à prefeitura, né, como ao governo do estado, Câmara Federal, Câmara Municipal, estadual, porque o movimento sindical, né, falando dessa forma, nós já temos uma experiência de alguns companheiros, né, que postularam a cadeira legislativa e que hoje estão mostrando as suas competências no Congresso Nacional, no Senado Federal, né, e eu posso dar aqui alguns exemplos, né? O nosso deputado, que é o presidente da nossa central, nosso companheiro Paulo Pereira da Silva, que hoje é um grande deputado federal no Congresso Nacional, que tem defendido tanto, né, a classe trabalhadora, e não só a classe trabalhadora, a população em geral. Estamos aqui com a Amaury Santos, que é o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Guarulhos e região. Amaury, o que significa o lançamento do Pereira como prefeito a Guarulhos? É uma evolução do trabalhador? Com certeza. Mais do que nunca os trabalhadores estão sentindo que a cada dia que passa é importante termos consciência de que temos que assumir o nosso lugar no processo político, tendo em vista que somos a maioria do povo brasileiro. Portanto, nada mais justo do que nesse momento democrático os trabalhadores assumirem o compromisso, não só de serem candidatos a prefeitos e vereadores, mas no futuro ter uma bancada maior ainda de deputados federais, quiçá de governadores. Eu sou secretário sindical do PCdoB e a pré-candidatura do Pereira significa muitas coisas para nós do movimento sindical, principalmente nós ligados à força sindical, né? Porque nós sindicalistas estamos sempre unidos na questão sindical, mas nas lutas políticas, eu acho que hoje seria um momento ímpar da gente estar aí resgatando essa unidade, e o Pereira é um bom nome aí para a pré-candidatura, né? E nós do PCdoB pretendemos aí estar conversando com todos os pré-candidatos. Eu acho que a partir de hoje aqui está se criando aí um grande namoro aí, por que não pensar numa aliança futura? Olha, a luta do movimento sindical ao longo da sua história é para que cada vez mais nós possamos ter na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, trabalhadores que tenham a mesma sensibilidade, que tenham o cheiro do povo. E o Pereira é este cara, talhado, aprendeu tudo e poderá ser realmente um grande prefeito. E ao meu lado, o deputado federal Paulinho, conhecido como Paulinho da Força. O que significa a candidatura de um sindicalista para a segunda cidade mais importante do estado de São Paulo, Paulinho? Bom, acho que é uma coisa importante, porque o Pereira, além de ser sindicalista, é um dos melhores sindicalistas do Brasil. Representa não só os trabalhadores de Guarulhos, como grande parte dos trabalhadores do Brasil inteiro. Na área metalúrgica, é um dos principais lideranças da força sindical, dos metalúrgicos de Guarulhos, dos metalúrgicos do Brasil. Então, acho que ele sair candidato a prefeito de uma cidade importante como Guarulhos é importante para os trabalhadores, é importante para que a gente possa marcar aqui uma posição em defesa dos interesses dos mais pobres, dos interesses dos trabalhadores.
acho que o Pereira está no caminho certo e terá todo o apoio nosso. Prefeito, para o senhor, o que significa o lançamento do Pereira como candidato ou pré-candidato a prefeito de Guarulhos? O Pereira, eu acho que é um nome novo para a nossa cidade e quero crer que tem tudo para fazer com que a nossa cidade tenha uma liderança nova. Bom, e também da família Papoto, vamos conversar com a Cláudia Papoto, ela que também está começando a se movimentar na política. Cláudia, como é que você vê essa candidatura do Pereira aqui para prefeito de Guarulhos? O Pereira é um nome novo, ele é uma pessoa que é da cidade, que é uma pessoa que vem batalhando pela educação, pelo emprego, é um sindicalista e eu também quero crer que ele vai fazer a diferença nessas eleições. E ao meu lado o dono da festa que está se lançando um candidato a prefeito. É para valer, Pereira, ou é para brincar? Para valer. Ainda ontem teve uma repórter que me perguntou se eu achava que eu seria a terceira via. Eu disse para ela, se fosse para ser a terceira via, eu não seria candidato, né? Sou a primeira via, até porque eu sou a única novidade no meio de todos que estão aí. E é a primeira vez que eu saio candidato, então eu sou a primeira via, não sou terceira via. Toda eleição começa do zero, não é porque o Carlos Alberto foi bem votado, não é porque o Almeida é prefeito, e a eleição começa tudo do zero. Então é só lá no final que nós vamos saber quem será o primeiro, segundo, terceiro ou quarta via. Então eu não saio daqui pensando que eu vou ser a terceira via, eu saio daqui pensando que eu vou ser o prefeito de Guarulhos. Bom, no caso você vai ser o prefeito de toda a cidade, mas principalmente do trabalhador. Você está preparado para encarar uma cidade tão grande como Guarulhos, tão cheia de problemas? Sem dúvida, eu acho que os problemas, os desafios é que nos ensinam cada vez mais a construir. Isso que eu aprendi toda a minha vida. E com a experiência que eu tenho hoje dentro do movimento sindical, trabalhando, administrando o sindicato do porte dos metalúrgicos de Guarulhos, tenho experiência suficiente para poder tentar resolver os problemas de Guarulhos junto com a sociedade, junto com a população. Eu acho que Guarulhos tem solução, o que depende é de políticas mais ativas, políticas voltadas ao interesse da sociedade e participação da sociedade nisso. Eu, Fernando Carniti, apresento o programa Time News, de olho na defesa do consumidor e da nossa saúde, toda segunda e sábado, às 20h30, e agora às quartas-feiras, na hora do almoço, às 12h30. Dúvidas em relação aos seus direitos ou da sua saúde? Escreva para nós. E mais música e uma palavra de Deus para o seu coração. Que a paz do Senhor seja com todos. Voltamos aos estúdios da TV Cantareira, a TV Cantareira que fica aqui na Dr. Timóteo Penteado, Alto do Picanço. Olha, agora nós estamos recebendo aqui, temos o prazer de receber o vereador mais jovem da atualidade, Gustavo Henrique Costa, Guti, muito conhecido aqui na cidade, tem feito um trabalho muito interessante para quem achava que o Guti era jovem demais para encarar um mandato, tem se surpreendido com o trabalho desse jovem aqui da cidade. Boa noite, vereador Guti. Roberto, é um prazer enorme
mais uma vez estar aqui no seu programa, falar com todos os seus telespectadores, que são inúmeros e incontáveis, e dizer que estamos às ordens para responder o que for necessário para... Bom, vamos agradecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando, o Jackson Salles, o Valdir Quintino, o Thiago Albuquerque, Raquel Albuquerque, o Márcio Fonseca. E vamos falar, eu gostaria de falar sobre um projeto, porque às vezes as pessoas acham que o vereador ele só trabalha ali durante as sessões. Não é bem assim. Além das sessões, o vereador trabalha também em algumas comissões técnicas. O que seriam essas comissões técnicas? São comissões formadas por vereadores que estudam problemas em particular. Né? Por exemplo, o vereador Guti, ele faz parte, né, e já trabalhou muito em duas comissões aqui que eu quero destacar. Educação, Juventude e Esporte, também Segurança Pública. E na área da educação, o vereador Guti, ele colocou um projeto aqui, que também é muito interessante, que dispõe sobre a utilização de águas pluviais em toda a rede pública municipal de educação. Vereador, explica para nós o que é essa utilização de águas pluviais. Primeiro, Roberto, falar que quando você me citou, o vereador mais jovem, eu jamais cito isso em qualquer discurso ou qualquer conversa, porque eu acho que está na cara, né? Obviamente poderia existir gente mais nova, mas eu acho que é um rótulo que a gente não precisa ficar ostentando, eu não sei nem se é, né? É óbvio que eu defendo a juventude, eu tenho orgulho de ser jovem e ser atuante, mas é uma coisa que eu não me vanglorio disso para ganhar eleitor, para ganhar voto, ou para ser visto como, coitadinho, ele é novo, como que é, dente de leite, sei lá o que. Mas é um grupo que existe na cidade e que precisa também de uma defesa, sem dúvida, não? Precisa de gente para representar. Só que nem o Obama nos Estados Unidos, em nenhuma eleição ele usou a questão cor nos comícios, nos seus discursos, porque ele falou, eu nasci desse jeito e eu vou brigar, todo mundo está vendo o que eu sou, não preciso falar o que eu sou, né? E não importa. Mesma coisa a juventude, todo mundo está vendo que eu sou jovem, eu não ressalto isso, óbvio que brigo muito pela juventude, porque eu sou jovem e eu sei o que a juventude passa, né? Então eu consigo analisar de uma forma melhor do que uma pessoa que já passou há muito tempo, né, pela sua juventude, mesmo porque o mundo é muito rápido, muda muito. Então, quem foi jovem há 20, 30 anos, não sabe o que é ser jovem hoje. E como eu não sei como era ser jovem há 20, 30 anos. Olha, então vamos, já que ele falou sobre jovem aqui, então vamos pular essa pergunta sobre a utilização de águas pluviais. Então eu quero destacar um outro projeto seu, depois a gente volta nessa questão do meio ambiente. Mas é um projeto que institui o Dia Municipal do Hip Hop e também da cultura alternativa, que às vezes a pessoa que já passou pela juventude pode não dar muito valor para esse tipo de projeto, mas é importante sim. Guarulhos tem grandes músicos, grandes artistas, né? Seja do hip hop, seja do teatro, seja de outras movimentações culturais, né? Vereador, explica esse projeto aqui para nós e a importância dele, do Dia Municipal do Hip Hop e da cultura alternativa. Então eu já vou responder essa e já emendo a outra, que beleza. Né, vamos pensar que eu não quis responder aquela, pelo amor de Deus. Quanto ao hip hop, né, o Dia do Hip Hop foi uma forma da gente colocar na sociedade o que realmente a juventude vem expressando. Então, o que é a cultura hoje da juventude, né? Não que isso seja 100%, mas o que o mundo vem... Quais são as mudanças que o mundo vem sofrendo nessa questão de expressamento de juventude? O hip hop, a cultura urbana, na verdade, o hip hop, o skate, o streetball, que é aquele basquete de rua, diversas outras coisas, é muito marginalizada, né? Infelizmente, muita gente ainda olha com uma forma meio, para ser mais, não simpática a isso, né? Então, olha um cara cantando hip hop, aquelas letras e tal, é óbvio que também não tem muita letra que você pode jogar fora, que é só besteira, mas tem muito hip hop que é trabalho de conscientização mesmo, é político. E muita gente tem receio disso, ou tem medo, ou tem preconceito. E o skate mesmo, a Nike fez uma propaganda de skate interessantíssima, quem puder acessar, né? Primeiro mostra duas pessoas correndo com uma raquete de tênis embaixo, todo bem vestido, correndo, né? Indo para a quadra correndo.
com a raquete embaixo do braço. E a polícia para e, pô, mão na cabeça, não sei o que lá, revista, não sei o que lá. Então eu fico meio antagônico. Aí depois, ó como todo mundo tá vendo o skate, né? Que a molecada, ó, todo mundo acha que é marginal, e não é assim. É um esporte como qualquer outro, e está crescendo muito, movimenta milhões. Nos Estados Unidos, né? Óbvio que ainda tem preconceito, mas é muito menor. E o hip hop é a mesma coisa. Você vê a dupla, o trio, ou a pessoa cantando, né? E o jeito de gesticular, a forma de falar, às vezes acaba, a pessoa menos familiarizada acaba se sentindo agredida. E é uma cultura como qualquer outra. Então a gente quis fomentar isso e mostrar que o mundo é outro. E as formas de se expressar são totalmente diferentes. Então a gente tem que dar apoio, né? Para que essas novas artes comecem a surgir e tenha apoio. Vale lembrar que o rock, quando começou também, né, ele era visto dessa forma, Sem né? dúvida. Lá atrás, há 50, 60 anos atrás, quando o Elvis Presley começou a dançar da forma dele, o pessoal achava que se sentia ofendido também, né? Ele, o Jerry Lee Lewis, e Sim. hoje são considerados gênios. É verdade. Né? Então toda essa mudança causa um pouco de choque. E quem não for um pouco visionário e não apostar nisso, acaba se destoando um pouco do contexto da atualidade. E respondendo a outra pergunta, quanto à reutilização das águas pluviais no ensino, né, público, municipal, o que é comprovado? Comprovado, isso foi, né, feito um trabalho de engenharia, né, a gente consultou, né, as pessoas ligadas à nossa assessoria e tal, que são engenheiros. E eles falaram, Guti, esse projeto no mínimo economiza uns 30%, né, da conta de água. Por quê? Você instala, mas vamos um termo mais popular, piscinões dentro de qualquer obra que seja, que não importa, e capitalizadores que captam a chuva. Então, a chuva vai para esse recipiente e, por exemplo, a descarga, água não potável, qualquer tipo de água não potável, ou para lavar o chão, tal, qualquer tipo de água não potável, essa água da chuva pode ser reutilizada. Então, você consegue fazer que barateie muito essa conta de água. É super interessante. E isso aumenta 0,4 de uma construção. Então, em 2 anos se recupera isso tranquilamente. E uma escola hoje é feita para durar 50, 60, 70 anos, então o investimento se paga muito rápido. É verdade. Aliás, deveria fazer isso mais vezes em outros prédios, Sim. viu? Porque é um aproveitamento de uma água e até acaba, de uma certa forma, ajudando para que não haja alagamentos, né? Já que você retém a água do Tem bastante, né? Você não está jogando para a rua, você não tem caída, você não tem calha. E sem contar que é um projeto 100% ambiental, né? Que você não está desperdiçando água. Hoje a gente fala, o meio ambiente é a nossa maior preocupação. Então, por exemplo, você provavelmente não vai sofrer com o meio ambiente até o final da sua vida, mas sua filha, obviamente, vai sofrer. Seu neto, sem dúvida alguma, vai sofrer se medidas paliativas não forem feitas hoje, ontem e assim por diante. É verdade. Bom, eu quero passar uma pergunta aqui que o nosso amigo Sérgio Lessa, jornalista Sérgio Lessa, está também nos acompanhando pela TV Cantareira, canal 12. Você pode acompanhar pelo canal 12 analógico ou canal 8 digital. Também pode acompanhar o nosso programa através da internet, www.tvcantareira.com.br. E o Sérgio Lessa gostaria de saber se o vereador está acompanhando a questão da negociação do prédio da Câmara, da Tapetes Lourdes. Parece que foi separado um dinheiro, mas o senhor tem acompanhado essa questão, vereador? Sem dúvida alguma. O Lessa é mais expert do que eu nisso. Obviamente que a gente se aprofunda bastante e lê algumas coisas que o Lessa tem vinculado na imprensa. Mas, realmente, a Justiça não está querendo liberar a compra pelo valor inicial, né, o valor ofertado, e está querendo um plus aí por volta de 3 milhões e meio a mais para que essa compra seja liberada. E eu não tenho mais detalhes, porque a gente fez um requerimento para a própria presidência da Câmara, mais de 40 dias e ainda não foi respondido, mas, obviamente, eu vou estar cobrando para saber em que pé que anda, mas o que a gente lê nos noticiários e escuta no murmurinho aí popular é que a coisa pode não acontecer mesmo, que a Justiça não está querendo liberar porque acha que todo esse passivo da empresa com a oferta inicial não vai ser paga. Então,
perderia o objeto vender essa empresa, né, que é o Tapete Lourdes, para pagar todo o passivo trabalhista e todas as outras dívidas. Parece que esse valor não vai sanar tudo. Então, a Justiça entende que isso cairia por terra essa venda, porque não tem necessidade. É mais fácil esperar um outro comprador que consiga pagar o valor total. Bom, para quem não está acompanhando essa questão dos tapetes Lourdes, a Câmara, no ano passado, através do presidente Eduardo Soutur, mostrou interesse de comprar a Tapetes Lourdes, um prédio da Tapetes Lourdes, né? Bom, a Justiça determinou 14 milhões, a Câmara ofereceu 10, inclusive foi botada até uma lei, né, para o dinheiro ficar vinculado a essa compra. Mas que o juiz responsável, a juíza responsável por esse processo não gostou muito e parece que a coisa está bem emperrada. Sem dúvida alguma, esses 10 milhões e 10,6, se eu não me engano, é um valor para o tamanho daquele empreendimento, para o tamanho daquela empresa, né, onde seria a suposta futura Câmara, realmente é um valor que está abaixo de mercado. E, sem dúvida alguma, conseguiria acomodar muito melhor a Câmara de Guarulhos e prestar vários serviços também. Não é tão grande que não serve só para uma Câmara, né, mas serve para fazer vários outros tipos de serviço à população. É um espaço realmente muito grande. Para quem não sabe, hoje a Câmara está alocada em 2 prédios ali, entre a rua Luiz Facini e rua João Gonçalves. Vereador, o tempo, nossa, voou novamente aqui. Obrigado pela presença, vereador. E vamos falar mais a respeito do trabalho do vereador Guti. Hoje nós falamos apenas sobre 2 projetos, né? Na próxima vez eu prometo arrumar mais tempo para a gente conversar sobre esse trabalho do Guti aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. Vereador Guti, obrigado pela presença. Espero poder contar mais vezes, inclusive até na Câmara Municipal. Vamos ver se a gente grava alguma coisa do seu trabalho dentro da Câmara. Perfeito, Roberto Samuel. Eu que agradeço mais uma vez o convite, o programa Tribuna Livre. Você vem conduzindo com maestria, parabéns. E levando o principal, né, que é levar informação para a população. É que eu até estava falando outro dia. A gente tem que levar, porque futebol você acompanha, a novela, se o artista casou com um A, com B, que teve filho. Agora, política, quem não gosta de política é raro acompanhar. Então, a gente tem que levar mesmo de bandeja para as pessoas, para ao menos elas entenderem o que está acontecendo no seu município, na sua cidade, no seu estado ou no seu país. Então, é um dever, é uma tarefa nobre e você vem desempenhando muito bem. Obrigado mais uma vez. E é importante você acompanhar o trabalho do vereador Guti, de outros vereadores, porque é a Câmara Municipal que decide quanto será cobrado do seu IPTU e quanto será investido na saúde, na segurança, na educação. É a Câmara que decide. Então, é importante você ficar de olho. Só fazendo o último merchanzinho, se alguém tiver alguma dúvida ou crítica, www.guti.com.br, ou se quiser falar direto comigo, guti@guti.com.br. Aí você critica, elogia, o que você quiser fazer. Pode fazer tudo. Não concordo com você, Guti, ou não vai mais no programa do Roberto Samuel, que ele é muito chato, pode falar, fica à vontade. Tudo, não tem problema. Bom, agora no final do programa eu quero chamar uma matéria muito interessante sobre a inauguração de uma escola, o Céu Taboão. Parte do Céu Taboão, na verdade, foi um culto ecumênico, né? Um culto ecumênico muito interessante, que o secretário fala sobre esse prédio e as pessoas envolvidas falam sobre a homenageada irmã Ofélia Etiverri. Então vamos ver essa matéria. E agora passamos a conversar com o secretário municipal de Educação, Moacir de Souza, que entrega mais uma escola. Na verdade, essa escola já foi entregue em dezembro, mas hoje está sendo feita uma cerimônia em homenagem à irmã Ofélia. Boa noite, secretário. Esse equipamento, o que traz aí para a cidade? O que ele oferta para a cidade em termos de números? Esse equipamento é muito importante aqui para a região do Taboão, porque hoje nós iniciamos com a escola, que nós resolvemos homenagear uma grande representante da comunidade, uma pessoa que liderou muitos movimentos sociais aqui na região do Taboão, a irmã Ofélia, e então nós achamos que valia e ela merecia que a gente fizesse um culto em homenagem a ela. E esse é a primeira parte de um céu, que aqui então vai ser o Céu Taboão.
Então a primeira parte é esta escola, ela tem 16 salas de aula, que já começa a ser utilizada a partir do dia 6 de fevereiro, então segunda-feira todas as crianças vão estar aqui conosco. Aqui vai ter aulas também para os adultos, então vai ter educação de jovens e adultos, que era uma batalha também da irmã Ofélia, alfabetização, tudo mais. E na segunda etapa, então nós teremos o ginásio de esportes, a piscina e a parte do equipamento de biblioteca, de telecentro, de auditórios do CEL. A nossa meta é que até o final desse ano esteja pronto, totalmente pronto, para que a gente possa entregar para a comunidade aqui da região do Taboão. Quantos metros tem esse espaço aqui em total? É um terreno bastante grande, aqui tem cerca de 22 mil metros quadrados de área, então isso nos permitiu também fazer um projeto mais espalhado, um projeto bonito. Você vai andar um pouco aqui pela escola, você vai ver que a escola uma escola tem um modelo diferente, né? Ela tem uma espécie de células, onde cada célula tem um tipo de vai poder ter algumas questões específicas, e isso o terreno nos permite fazer. Quando não tem terreno grande, não tem jeito, e nós somos obrigados a fazer então a escolinha pequena, né? Nesse caso foi muito bom. 22 mil metros quadrados, são 16 salas de aula, todos os espaços administrativos, cozinhas, tudo que é necessário, e mais o espaço que vai ser utilizado então pelo CEL Taboão, aqui da região. Aqui as crianças são muito carentes, Moacir, né? E eu já vi algumas crianças perguntando se aqui vai ter piscina e se eles vão poder utilizar essa piscina nos finais de semana. Vai sim, o projeto já está pronto. Nós estamos contratando a obra de construção do ginásio de esportes, da piscina, e de adaptação de algumas salas que já estão quase prontas, que será a biblioteca, telecentro e algumas salas de atividade. Então teremos piscina aqui sim, e a criançada, não só as crianças, os adultos também poderão utilizar. Sempre que as crianças não estiverem utilizando, os adultos então podem utilizar a piscina. É claro que a gente costuma garantir que tenha uma certa organização, então tem que ter exame médico, tem que ter uma carteirinha, a criança deve entrar com roupa de banho, porque senão também vira bagunça. Mas vai estar à disposição da comunidade, que eu espero então que para o próximo verão nós vamos poder voltar aqui e ver a piscina cheia de gente. Bom, o Taboão é uma região muito grande. Estão previstas novas obras, novas escolas para essa região, Cabuçu, Parque Micael, em toda essa região. Existem alguns outros equipamentos previstos? Sim, nós estamos com uma obra em andamento aqui no Jardim São Domingos, que também vai ser um CEL. Um CEL Jardim São Domingos Micael, ali na Estrada do Elenco. Está bastante adiantado a obra desse equipamento. Além disso, nós conseguimos, junto ao Ministério da Educação, junto ao Governo Federal, a liberação de recursos para a construção de 27 novas escolas na cidade. Nós já cadastramos todos os terrenos, cadastramos todos os projetos, estamos aguardando agora somente a aprovação da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, da FNDE, para iniciarmos as obras de 27 novas escolas. E muitas delas estarão nessa região. Então nós estamos priorizando alguns locais que têm maior demanda, tem mais criança fora da escola, como região do Parque Primavera, região do Parque Micael, Cabuçu, Recreio São Jorge. São regiões que têm muita criança e infelizmente ainda não consegue atender todo mundo. Mas teremos, Guarulhos deverá ser uma das cidades que mais vai receber unidades educacionais do governo federal. São 27 ao todo. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Esse versículo pode resumir bem o que foi a vida da irmã Ofélia, uma pessoa muito conhecida aqui na região do Taboão, e que juntou muitos amigos. Entre os amigos está o ex-vereador Edson Albertão. Albertão, quem foi irmã Ofélia para você e para a comunidade mais carente da região? Não, ela não era só amiga, eu era subalterno a ela, porque ela me trazia para ver as coisas, para ver a degradação do sofrimento do povo. Ela me trouxe uma vez numa favela, mostrou aquela promiscuidade, aquela tristeza, aquela situação das pessoas vivendo completamente desamparadas, isso na década de 90.
E aí isso, quer dizer, me faz ser um serviçal do trabalho dela. É uma homenagem extremamente justa, necessária. Uma escola com o nome de Irmã Ofélia é algo importante. Numa palavra, o que seria Irmã Ofélia? Caridade para mim. Alegria. Muita humildade. Eu considero como mãe. Transformação. Mas é tão bonito se ouvir a canção cantada de novo no olhar da gente. E ao meu lado, Padre Friso. Padre, quem foi Irmã Ofélia para Guarulhos, para a região mais carente? Esse ato ecumênico que estamos celebrando hoje marca isto. Marca a vida de uma pessoa que pensou a sua existência a partir dos pobres, a partir dos pequenos. Algo indispensável para a vida, para uma religiosa. A Irmã Ofélia é uma religiosa que teve sempre um olhar em Jesus Cristo, para não perder o foco. Porque é em Jesus Cristo a gente se faz pessoa com os pequenos. Por isso, então, esse espaço dedicado à querida Irmã Ofélia, que chegava, às vezes, a brigar na congregação para estar a serviço dos pequenos, dos pobres. Olha, faltava nas reuniões justamente para estar dando remédio, dando atenção para as mulheres espancadas pelos maridos. E não havia a lei da Maria da Penha ainda, hein? Não é? Protegendo as crianças, enfim, combatendo o racismo e mostrando que o importante na vida é ser gente, ser pessoa, trabalhar pela dignidade humana, pelos direitos humanos. Cantada, cantada, de novo, no olhar da gente a certeza de irmã. Irmã Ofélia veio para o Brasil, de origem colombiana, mas vem ao Brasil para trabalhar numa periferia da cidade, e nessa periferia tem um compromisso com a comunidade pobre. Se engaja rapidamente na luta por aqueles que não têm direito à moradia, vai para a direção do Centro do Trabalhador para a Defesa da Terra, Paulo Canarim, e lá estimula, incentiva e luta junto com o povo na perspectiva de garantir o direito à moradia, a uma vida digna. E ao meu lado, o ex-prefeito Eloy Pietá. Ele que conheceu a Irmã Ofélia de perto. Para o senhor, quem foi a Irmã Ofélia, Eloy? Olha, foi uma pessoa que praticou realmente o amor ao próximo, dedicou-se inteiramente a isso e ao pessoal que mais precisava mesmo, que é o morador de favela, as moradoras de favela, os mais pobres. E a Irmã Ofélia, numa persistência enorme, sempre trabalhando pelos que mais precisavam. E do meu lado, a deputada federal Janete Pietá. Para a senhora, quem foi Irmã Ofélia? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero desejar a você um feliz 2012, seja pleno de vitórias e de muitas realizações. Eu acho que a Irmã Ofélia foi uma pessoa, um anjo, dedicado totalmente à questão da habitação popular. Carlão Derman, vice-prefeito de Guarulhos e secretário de Saúde. Ele que conheceu de perto a homenageada, a Irmã Ofélia. Derman, o que você lembra da Irmã Ofélia como trabalhadora na região do Taboão com os mais carentes? Olha, eu lembro muito da Irmã Ofélia pela sua garra, pelo seu otimismo, pela sua dedicação aos mais pobres, não é? Era uma época em que a teologia da libertação, não é, pregava a identificação da igreja com os mais necessitados, aqueles que mais precisam. E aí então ela estava aí junto aos favelados, junto a aqueles que não tinham o que comer,
não é? E participava ativamente dos movimentos sociais, não é? Ela, o Padre Geraldo e tantos outros, que a gente trabalhava junto, né? Nós lutávamos juntos pelo mesmo ideal. Bom, agora hoje aqui, uma inauguração, né, de mais um equipamento escolar aqui na região do Taboão. Qual a importância desse trabalho desenvolvido, não só hoje, mas nos últimos anos, para a educação municipal? Olha, o mais importante que existe é nós educarmos as nossas crianças, os nossos jovens, para que se construa um Brasil melhor, não é? Então, o esforço feito na administração do Eloy e agora na administração do Almeida é imenso. E culmina com os CELs, né? Os Centros de Educação Unificada, em que a educação é combinada com a prática de esporte, com a prática de cultura. Não é? Essa obra aqui do Taboão está sendo inaugurado parcialmente, não é? Porque aqui vão ter piscinas, vai ter um ginásio de esporte, é o CEL do Taboão. Bom, essa foi a matéria da escola do Taboão. Quero pedir desculpa, houve alguns pequenos erros aí, troca de nomes, mas todo mundo conhece aí o pessoal, vai ter apenas um problema técnico. Bom, no final do programa, quero agradecer a sua audiência e também mandar um abraço para o meu amigo Viana, que sempre está ligadinho, acompanhando o nosso trabalho. Obrigado pela audiência e também dizer para vocês que teremos aqui entrevistas importantes com o Bispo Diocesano de Guarulhos e o Bispo Emérito da cidade de Guarulhos, falando sobre a campanha da Fraternidade. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.